Gente, para de mexer. É que eu vim testar aqui para ver se estava gravando mesmo, que parece Tá. que por causa daquela mensagem, tá? Tá. Deixa eu ver se eu coloco as imagens em outra posição, para não ficar cobrindo aqui a... Tá. Bem, Jane, isso que você está falando é extremamente importante, né? Essa questão da consciência coletiva e desse processo de construção da coletividade, né? E não da individualidade, porque aí você tem uma construção realmente de um partido, né? Um partido que ele vai trazer ideias, muitas vezes inusitadas, dessa coletividade, dessa consciência coletiva, que às vezes está até submersa e de repente aparece, né? Como uma forma, vamos dizer assim, de construção. exatamente. Bem, terminando aqui, gente, não é consenso progressivo girar em torno do nosso próprio umbigo e debater personalidades em vez de ideias. Aqui está escrito de maneira elegante, não é ficar fazendo fofoca sobre os outros, contra os outros, falando mal, se encontrar para excluir alguém, né? Então, tudo isso não é consenso progressivo. E, por fim, não é chegar à unanimidade. Pronto, enlouqueceu agora, né? Ficou muito esquisito. Não é a unanimidade que a gente quer? Não. É a construção. E na construção, nem sempre todas as posições vão estar contempladas. A gente tem que abrir mão, né? Vamos supor que a gente tenha 10 quilos de ideia, mas tem um recipiente de 7 quilos para poder realizar alguma coisa. Nós vamos ter que dispensar 3 quilos de ideia de alguém. 300 gramas de um, 200 de outro, até que a gente consiga os 7 quilos. Então, uma colagem muito mecânica das ideias, que elas não interagem, que elas não se associam para gerar um produto final, uma construção, elas vão virar coisas rasas, medíocres, O que seria uma colagem mecânica? O que é uma colagem mecânica? Então, por exemplo, você tem uma ideia, retomando lá a nossa questão, que foi o exemplo inicial, Bianca, que eu dei, sobre fazer uma reunião com o objetivo de organizar uma manifestação contra a aprovação de agrotóxicos, né? Certo. Aí você está discutindo, o objetivo é esse, a pauta é receber informação sobre agrotóxico, receber informação sobre a situação na Assembleia, sobre o projeto do deputado, e aí você, depois dessa pauta, você discute como é que você vai dar visibilidade para o seu protesto, como é que você vai se articular para ter parceiros nisso e tal. Então, uma colagem mecânica é uma pessoa falar assim, gente, vamos fazer uma faixa com a logo da rede. Aí o outro fala, não, a gente tem que fazer uma faixa geral para incluir todo mundo, não tem a logo da rede. Aí o que é mecânico? Você pega e fala, a gente tem dinheiro para fazer uma faixa só. O que a gente faz? Aí o outro pega e fala, não, eu pago a faixa com o logo da rede para ter a faixa da rede. Aí uma pessoa bancou uma ideia sozinha e foram lá as duas faixas da rede, sem debate, porque uma pessoa era capaz de pagar e porque o dinheiro coletivo das pessoas pagavam só uma faixa. Você não fez isso, você não enfrentou a construção de uma ideia única. Você simplesmente deu uma solução mecânica e contentou os dois lados de forma mecânica. Não restou nada de aprendizado para o grupo. Não sei se foi claro o meu exemplo. Não, para mim foi. Tá. É um exemplo muito simples, muito raso. Mas eu entendi. Inteligente essa menina. Bom, como é que a gente pode ter alternativas quando não dá para fazer a construção do consenso progressivo? Você falta informação. Gente, só um Tamires, seu áudio tá ligado? Tá bem alto. O meu? Podia Só fechar. colocar Mas no é o mudo. microfone que está ligado, né? Isso. Só um minutinho. Você está conseguindo escutar? Tamires? Eu
responder. Boa Mas- noite. Agora sim. Ah, ok. Seja bem-vinda, Tamires. Obrigada. Então, gente, aqui nós podemos continuar, né? Bom, acho que ninguém respondeu porque está todo mundo com o microfone fechado devidamente. Bom, em situações pouco claras, onde a gente não pode usar o consenso progressivo, se, por exemplo, faltar informação que permita avaliar a situação, o assunto com objetividade, quando faltar uma possibilidade de uma mediação metodológica, né? Assim, tipo, o método que nós vamos usar é 3 minutos para cada uma, faz uma sequência de inscrição de 3, aí a pessoa esclarece, e aí, quando tiver 6 inscritos, a gente encerra as inscrições e por aí vai. Então, a gente combinou que vai ser assim, aí isso é feito com acordo de todo mundo e todo mundo obedece. Se isso não for combinado, um começa a falar por cima do outro e tal, né? Aí, se você não tem um método combinado e não tem informação suficiente, o que é que mais você pode fazer? Você pode usar um método alternativo ao consenso progressivo, que é alguém se prepara e faz... Ué, o que aconteceu aqui? Meu Deus. Espera aí que eu acho que eu tirei o... Vixe, Maria. Vocês estão vendo a exposição? Eu estou vendo. Sim, mas aí agora você passou para frente. Sim, agora está ok. Tá. Tá, mas aí você está onde agora? Vai passar para frente? Espera aí que eu estou voltando onde eu estava. Ah, tá. Desculpa, está aqui. Alternativas ao uso do consenso É o progressivo. ponto 4, tá? Tá, então é o próximo. É que eu gesticulo muito, gente, que eu tenho ascendência italiana, eu falo com as mãos, aí bate aqui. Bom, eu prendi a mão aqui atrás. Qual é o alternativo para quando a gente não combinou o método e nem tem muita informação sobre o assunto? Alguém faz uma reflexão argumentando, né? E aí consulta as normas e exemplos da experiência das pessoas, ou chamam especialistas sobre o assunto para esclarecer. Então, assim, não sabemos muito sobre agrotóxico, não sabemos muito do impacto da saúde, não sabemos muito sobre o que pode acontecer no solo, na água, no ar. E como é que a gente vai protestar se os caras estão dizendo que isso é para o bem e o progresso de Goiás? E aí você, então, vai chamar alguém, em vez de fazer um consenso a respeito da manifestação, você vai chamar alguém para esclarecer o que é o agrotóxico, que mal que ele pode fazer, o que ele pode destruir. E aí você vai ver que o progresso é só para quem vende os produtos, só para os fazendeiros ricos, que, aliás, compram orgânicos para sua família, e por aí vai. Então, você, antes de fazer o consenso, você aumenta a quantidade de informações para que todo mundo fique na mesma página e aí em condições de debater, né? Bom, ou então, quando existe perspectivas muito diferentes a respeito de um determinado tema, embora todo mundo tenha os mesmos princípios e valores, né? Então, o que você vai fazer? Vai recorrer aqui. Você vai tentar buscar histórias, práticas que já aconteceram em experiências anteriores, e aí você vai falar, bom, quando eu atuava no sindicato, a gente fez uma manifestação com tais e tais atos, foi forte, fomos para a imprensa, apareceu muito, deu página de jornal e tal, né? E aí, ou então alguém, isso é história de vida, é alguém que teve práticas e que também a história de vida da pessoa foi baseada em práticas que ela teve em situações de fazer manifestação. Gente, esse exemplo é muito simples, é só para mostrar como é que você, ao não construir um consenso, tem alternativas para chegar a uma circunstância que permita fazer a tal construção, tá? Aí, você também tem pessoas com diferentes capacidades para o trabalho individual e coletivo, né? Tem gente que só sabe fazer as coisas sozinho, tem gente que só sabe trabalhar em grupo, tem gente que sabe lidar com as duas situações. Aí você pega e propõe uma ação.
Em vez de ficar ali debatendo o assunto, que não vai chegar a um acordo, ou que ninguém tem informação suficiente, você fala, gente, então, e se a gente fizesse um seminário a respeito de agrotóxicos, em vez de fazer essa manifestação na Assembleia, antes da manifestação, antes de decidir pela manifestação, vamos fazer um seminário, vamos chamar as pessoas, vamos ver quem são os especialistas, vamos ouvir, e aí você chama as pessoas para ação antes de tomar decisões, né? Antes de fazer a construção a respeito da tal manifestação. São várias possibilidades que sempre vão construir as condições para que a gente faça o consenso progressivo. Bom, e aí a gente está tendo conflito. Falta empatia, ninguém se escuta, as pessoas se odeiam, tem uma divergência ideológica, aí existe uma técnica que se chama mediação de conflito. A mediação de conflito é um campo de saber, não tá ainda, não virou ainda profissão acadêmica, mas já tem muita gente que trabalha com mediação de conflito. Tanto mediação de conflito de família, quanto mediação de conflito em negociações salariais, quanto mediação de conflito entre situações de tensão, mediação de conflito em situações de sequestro, mediação de conflito, enfim, qualquer conflito. No direito já existe, em vários campos. Mas aí tem uma visão muito jurídica, que é diferente de você Questão fazer uma jurídica, mas atuação ao mesmo tempo conjunta, de né? consenso e também de resolução de conflitos, problemas, Uhum. amenizando os impactos, né? Então, se você está com o seu partido dividido com gente que falta empatia, não sei o quê, melhor ir buscar alguém que consiga mediar o conflito. Com tudo apaziguado, você começa a ter uma construção, porque não tem construção com gente guerreando, né, gente? Guerra é destruição. Esse mediador, ele teria, assim, de onde teria que ser esse mediador? Então, alguém que tenha capacidade e competência de mediar conflito daquele tipo de conflito que está existindo. Qualquer pessoa, Não. só dentro da instituição mesmo. Não, às vezes você chamar alguém de fora, um especialista, alguém que já tenha Tá. Não, domínio das é isso. técnicas de mediação. Entendi. Porque, assim, quando alguém está muito aborrecido, muito inflamado, muito com ódio, essa pessoa perde um pouco a racionalidade na interação com os outros. Se você não sabe lidar com essa pessoa, você pode piorar muito a situação. Você pode tentar apagar o fogo com gasolina. Então, tem que ser sempre alguém que conheça reações das pessoas, que entenda a psicologia da raiva, que seja capaz de falar coisas que não sejam gatilho. É uma preparação que é preciso que a pessoa tenha tido um treinamento, entende? Não é qualquer pessoa que vai dar um pitaco numa situação que vai apaziguar, né? Não, é algo crítico mesmo, é uma situação bem crítica mesmo, né? Exatamente. Aí Entendi. você chama alguém para conversar, para fazer palestra a respeito, para fazer as pessoas se perceberem no conflito, para você... Enfim, você tem que chamar um recurso. Se alguém do grupo tiver esse treinamento, ótimo. Se não, tem que recorrer a alguém que tenha treinamento para fazer essa mediação. Porque a gente enfrenta essas coisas, né? Geralmente sempre tem o pessoal da área da psicologia, né? Que está auxiliando. Bom, o quinto ponto da nossa reunião, para chegar ao consenso na nossa reunião, então, o consenso é essa construção que chega a uma síntese daquilo que é a convergência possível. Não é a convergência imposta, não é aquela que expulsa as pessoas, mas é em que a gente combina, em que a gente consegue acertar para sair do atoleiro do conflito, da divergência, da dificuldade. Então, esse consenso envolve aquilo que é a convergência possível num momento específico de um dado grupo de participantes
com as informações disponíveis, né? Às vezes, gente, a gente faz uma briga enorme por uma coisa, aí chega alguém com informações que mostra que a gente estava brigando à toa, que a coisa não precisava ter briga, porque a informação completa, ela não cria nenhuma insegurança para ninguém, a situação é melhor do que a gente pensava, tem espaço para todo mundo e tudo mais, né? Mas, às vezes, quando a gente tem pouca informação, pode gerar. Por isso que é muito importante a gente preparar a reunião com todas as informações necessárias disponíveis, com todos os informes que possam nos dar a maior capacidade possível de pensar e coletar a contribuição de todo mundo, né? Bom, o consentimento é uma maneira nobre de lidar com as divergências. Quem abre mão da posição consente que o diálogo avance. Então, às vezes, a gente fala, eu retiro minha proposta, porque já se sentiu contemplada, assim, vamos supor que tivesse 5 pessoas para falar, numa situação que tá gerando divergência. Quando a segunda pessoa fala, você percebe que a sua preocupação foi contemplada. Aí você abre mão, ganha tempo, mas às vezes a pessoa quer falar para se exibir, às vezes a pessoa quer falar para prevalecer, às vezes a pessoa quer falar só para repetir o que todo mundo já falou. A vaidade é um componente humano, a gente tem que lidar com isso, né? Mas há quem tenha a nobreza de falar, não, pessoal, a minha questão já foi resolvida, eu estou retirando a minha inscrição. Que alívio, né? 11 horas da noite, todo mundo cansado, alguém retirando a inscrição, é uma benção. Aqui tem 2 elementos muito importantes no consenso progressivo, na construção que se faz a partir de compreensão, diálogo e aceitação, consentimento, que é o ambiente precisa ser de lealdade e de confiança, não nas pessoas, mas naquele processo que está ali de esclarecimento, de ouvir, de escutar e de ter certeza que vamos chegar a algum ponto. A lealdade é fundamental, porque, às vezes, você tem um amigo que é muito leal, e aí um dia chega alguém para falar uma coisa muito ruim dessa pessoa. E você conhece a lealdade do seu amigo. Você fala, não é possível, essa pessoa não falou isso de mim. Mas, de qualquer forma, eu vou conversar, vou checar. E aí você vai perguntar para o seu amigo, sem nenhuma emoção, sem nenhuma raiva, apenas checando. Olha, eu soube que você falou isso de mim assim, assim, assim. Você dá a oportunidade para a pessoa se esclarecer. Por quê? Porque essa pessoa sempre foi leal e tem sua confiança. Você não fica que nem alguém que ouve uma fofoca, vai na casa do outro, quando a pessoa abre a porta, já leva um murro, e você dá um murro e vai embora sem falar nada. Porque você acreditou, ficou envenenado, foi intoxicado e agiu que nem um idiota, né? Então, o consentimento, ele precisa que a gente não se sinta imbecil abrindo mão. É preciso que a gente abra mão sabendo que nós estamos todos contribuindo para uma coisa que vai ser boa para todo mundo, né? E aí, quem ganha uma posição, ou quem sustenta a posição que foi majoritária na discussão, e alguém abriu mão, essa pessoa tem que ser honrada também, né? E as posições que ela tem precisam ser respeitadas, ou então, se houver como contemplar uma parte delas, propor que contemple. Isso é generoso, isso é inclusivo, isso é uma troca de gentileza que gera gentileza, lealdade que gera lealdade, confiança que gera confiança, compromisso que gera compromisso, tudo isso. Todas essas coisas envolvem a nobreza de quem faz um consentimento para gerar um consenso. Ou então aquela situação de, bom, gente, bora, nós não vamos decidir aqui que quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, não vamos chegar a um consenso sobre isso, aos partidários da galinha, aos partidários do ovo, então vamos embora lá fazer a coisa, fazer o bolo, né? Então, se as divergências não ferirem princípios da rede, se ninguém estiver querendo propor uma ação terrorista, né? Se a divergência não foi vamos explodir a Assembleia ou vamos fazer uma faixa para manifestação, você leva as ações adiante. Não, gente, vamos fazer a faixa logo e tal, né? Vamos comprar as camisetas, vamos ver no que dá. E aí,
um acordo para que as pessoas busquem a convergência, né? Pelas práticas, pelo diálogo, pelo aprendizado mútuo. Gente, isso é uma coisa muito preciosa que a gente joga fora nos grupos. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo é arrogante, todo mundo não tem o que aprender, e a gente joga fora o aprendizado mútuo, né? E aí, principalmente, não levar o inferno, né? Sua palha é o seu foguinho para as reuniões, aquele inferno ambulante que você taca fogo onde você vai, né? Estou lá, estou divergindo, finquei pé, não abro mão, sou tirando da minoria, e isso aqui virou um campo de batalha. E aí, quem que vai ganhar? O agrotóxico, né? A rede se estraçalhou em brigas internas e o agrotóxico venceu. A reflexão argumentativa, que foi falada ali como uma das alternativas, é que, quando falta clareza, a gente tem que buscar esse esclarecimento para que os lados que estão divergindo tenham o maior número de elementos e argumentos para analisar e se posicionar, né? Um mediador, numa situação de divergência que está mais para o conflito, é preciso que esse mediador faça duas colunas, as questões prós e as questões contra. Às vezes, a gente fazer esse exercício de decantação, de estruturação da reflexão ali no visual, escrito no quadro, o pró e o contra e tal, ajuda todo mundo a desapegar das posições prévias e a se focar naquelas duas colunas e fazer suas escolhas com base em argumentos mais amplos do que aquele conhecimento que havia antes, né? E aí o mediador sempre otimiza tempo, porque a disputa ela sempre demanda mais tempo do que o consenso, né? E a divergência passa a ser um processo para você aprender. Você discorda de alguém e argumenta, a outra pessoa responde, dialoga, argumenta também, e você vai enriquecendo o assunto. Com respeito, com serenidade, considerando os argumentos do outro, você sai da reunião com muito mais informação e com muito mais experiência das suas habilidades pessoais de interagir, né? Isso vai gerar pessoas treinadas para fazer consenso, né? Você sai do campo como quem treinou com uma seleção de craques, você não vai virar craque jogando com perna de pau de várzea. Você vai virar craque jogando com craque. Então, você sai da reunião com melhor qualidade para fazer consenso e os argumentos de quem teve a posição minoritária e não ganhou, não foi a decisão que prevaleceu, que a pessoa fez um consentimento, abriu mão e tudo mais, fica lá registrado também, e em algum outro momento, ou naquele mesmo próprio momento, vão ser honrados, né? Então, pensar é uma atitude muito mais século XXI do que usar uma pedra lascada como o homem das cavernas, certo? E aí, como é que a gente tece confiança? Em caso de divergências com o histórico, né? Tem gente que é inimigo fraterno, toda vez que encontra disputa, toda vez que encontra tem um debate acalorado, nunca consegue fazer acordo, né? Essas pessoas dificilmente não vão construir laços, se elas ficarem calcificadas nas suas divergências históricas, né? Não vão estabelecer confiança mútua, e aí todo mundo que está em volta ali é afetado. E também fica prejudicado a surgimento de novas ideias, porque você gasta tanta energia para se opor ao outro, que não sobra energia para você ter novas ideias e partir para uma construção coletiva consensuada. Nesse caso, é preciso tentar fazer aquela intervenção externa da mediação para que as pessoas que estão sempre em conflito e sempre divergindo possam tentar fazer um esforço de se compreender, né? Por isso que o mediador de conflito é muito importante aqui. Você pode fazer isso em conversas e reuniões gerais, ou você pode pegar os
grupos briguentos e fazer uma oficina, um exercício, uma coisa mais restrita, e criar um ambiente de confiança, né? Não se tem diálogo com desconfiança, não se tem diálogo no ambiente de deslealdade, não se pode plantar nenhuma plantinha no solo ácido. Assim que você botar a plantinha no solo, ela vai ser completamente acidificada e destruída. Então, antes de plantar, antes de fazer o consenso, é preciso criar o ambiente de lealdade. Então, aí o processo termina com um restabelecimento dessa confiança, as pessoas amadurecem pessoalmente, a capacidade de escutar não precisa mais recorrer a falar assim, ai, fala baixo, senão eu grito, me escuta, não sei o que, né? A capacidade de escutar é assim, quando a pessoa impulsivamente te corta, você cala, fica olhando para aquela pessoa, esperando que ela perceba que ela te cortou. Há aqueles que vão falar, ai, desculpa, eu te cortei, 1000 perdões, pode continuar. Há aqueles que não têm desconfiômetro, que vão falar até o fim. Aí quem está em volta fala, olha, mas a Marta estava falando. Aí a pessoa, é verdade, né? Se ela fizer isso 5 vezes, todo mundo alertar, ou ela muda, né? Ou ela tem uns parafusos frouxos. Mas, enfim, o amadurecimento pessoal sempre é uma coisa que resulta de um processo onde todo o esforço foi feito para tecer confiança, né? E aí a mediação sensível, que é aquela mediação que tenta não tomar posição, não tomar partido, não dizer que alguém está certo e alguém está errado, mas tentar pegar o que tem de aproveitável nas duas posições e tentar construir o consenso. Aí vem um esclarecimento sobre mediação de conflito. Quando o grupo já esgotou todos os recursos que tem dentro do grupo, a confiança continua abalada, aí vem aquela história de pegar e fazer grupos menores, ver quem está em conflito com quem, tentar resolver as coisas, fazer exercícios, fazer... Eu não sei se vocês viram já, esses dias eu vi um vídeo muito legal, que era assim, as pessoas faziam um discurso do que elas discordavam. Depois elas eram vendadas e eram convidadas a lavar o pé de uma outra pessoa. E depois elas se tocavam, se reconheciam e tal. E quando elas tiravam a venda, elas tinham lavado o pé de uma pessoa que elas tinham dito que discordavam. Então, o primeiro exercício são 2 pessoas com um time de futebol diferente, depois um velho e um jovem, depois um negro e um loiro racista. E aí vê-se que, numa situação generosa e humilde de lavar o pé, você tem uma aproximação humana que desarma os espíritos para as pessoas ficarem disponíveis umas para as outras, transporem os seus preconceitos, os seus vícios, as suas dificuldades, né? Então, esse grupo de mediação de conflito, às vezes, faz esse tipo de exercício que respeita, inclusive, o preconceito de quem é preconceituoso. A gente parte do princípio de que ninguém é monstruoso. As pessoas são capturadas por uma cultura ruim, por uma educação complicada, e elas viram pessoas que são produto do seu processo. Há muito poucas consciências que sobrevivem ao processo que elas sofreram na educação pobre, medíocre, racista, homofóbica, misógina, de uma família muito desinformada. Poucas pessoas conseguem superar isso por si mesmas e buscar outro rumo. A maioria das pessoas tem que ser ajudadas a superar esse tipo de coisa. E essa mediação aqui de restauração de confiança, mediar conflito, fazer exercícios de disponibilizar uma pessoa para outra, sempre são ferramentas para melhorar as pessoas, né? E aí, então, a gente precisa de mediadores imparciais, com legitimidade, que vão ouvir profundamente, sem fazer julgamento dos 2 lados, que saibam as técnicas de restaurar o tecido que se rompeu, os laços que se romperam, aquilo que se desestruturou,
e que saiba mostrar para as pessoas que, mesmo divergindo, elas têm convergências e o foco, quando elas estão juntas, deve ser isso. É um trabalho, Bianca, como está aqui bem mais detalhado, de alguém que tem um treinamento profissional, né? Bem, o voto como último recurso. O voto cristaliza posições e ele deve ser tomado como fotografia daquele momento. Naquela decisão, 17 pessoas votaram de um jeito, 10 votaram de outro. Numa outra situação, aquelas 10 mudam de posição, mudam de coisa, e às vezes você faz exercícios onde a votação é você se colocar dentro de um grupo, é você se mover em relação a um grupo para expressar sua opinião. E aí você vê que, quando você expressa sua opinião, você não precisa calcificar seu grupo, você às vezes se alia com uns, às vezes com os outros. São exercícios que são feitos para que as pessoas percebam que votação não precisa ser uma calcificação da situação, né? Então, votar é sempre um último recurso, e porque na nossa forma de ser, que condiciona a nossa forma de fazer, não é o contrário, não é só nossa forma de fazer, é o último recurso, não é por burocracia, não é por artificialidade, é porque o ser de uma pessoa leva ela a fazer do jeito que ela é. Se ela é torta, ela vai fazer torto. Se ela é honesta, ela vai fazer honesto. Se ela é generosa, ela vai fazer generoso. Se ela é falsa, ela vai agir falsamente. Por aí vai, né? Bom, o voto só chega depois de um processo. O voto não é a primeira opção, ele é a última, né? Jane, será que depois que terminar essa parte aqui, poderia abrir a perguntas? Sim, claro, Marta, com certeza. Tá, ok. Então, a gente chega no voto porque o processo é tão importante quanto o resultado. Nós não podemos, gente, pensar, olha, eu vou escalar aquela montanha para fazer uma oração de agradecimento a Deus lá no alto da montanha. E aí, mais quem chegar primeiro vai estar mais perto de Deus, vai ser mais abençoado. Aí você vai com esse objetivo e vai empurrando as pessoas na ribanceira, sabotando quem está no meio e tal. Aí você chega lá em primeiro lugar. Será que esse resultado é bom? Será que esse processo gera um bom resultado? Será que eu consigo protestar contra uma injustiça, praticando injustiça dentro do partido? Será que eu posso reivindicar liberdade se eu oprimo as pessoas nas reuniões, se eu não dou a voz a elas, se eu não deixo os humildes falarem? Vira uma coisa hipócrita, e a hipocrisia ela é um câncer que vai roendo as coisas que a gente faz, né? Para chegar no voto, a gente precisa ter transparência das posições, saber por que que eu não estou negociando, não estou mediando, não estou construindo, né? Aí a gente precisa de ter defesa de posições, que estejam aquela coisa lá. Vamos lá, os prós e os contras. Quem vota nessa posição que tem esses pró e contra, quem vota nessa posição que aí tem o pró e contra. Sabe por quê? Porque a gente precisa de ter responsável por aquilo que a gente decide. A gente precisa saber que tem consequências cada coisa que a gente faz e a gente precisa querer essas consequências, né? E aí, todos precisam estar seguros de que as posições que elas têm vão ser respeitadas. Se eu votar em A, ninguém vai me crucificar porque eu votar em A, o povo que votou em B. E se eu votou em B, não vou ser sacaneado e sofrer bullying de quem votou em A. Esse processo vai ser respeitoso. Nós não conseguimos fazer o consenso, mas a votação continua tendo que ser um processo digno e respeitoso com as pessoas. E aí, como não é uma competição, é uma saída para um grupo que não conseguiu achar outra solução, votar é dizer que nós não fomos capazes de fazer melhor. Então, nós tivemos que votar. Mas isso sempre é uma coisa para ser superada, para não ser usada de novo, para que a gente amadureça e não repita esse tipo de beco sem saída. Votar sempre é um beco sem saída,
né? Bom, esse checklist aqui já está bem ultrapassado, gente. Jane, desculpa, perdão, assim, dentro dessa visão que tu acabou de falar aí, o que que eu vi, assim, votar ficou como último recurso. Então, assim, para chegar a ser o último recurso, você tem que ter pessoas, desculpa a expressão, mas pessoas escrotas demais. Como é que essas pessoas vão conseguir votar com essa claridade que tu falou? Me explica isso, me mostra. Então, às vezes, Bianca, a gente lida com coisas tão amplas, tão complexas, que aí não é ser escroto, não. É que você, às vezes, você não é especialista, né? Por exemplo, um tema que a gente não faz posicionamento para fechar dentro da rede é sobre aborto, por exemplo. Certo. As pessoas fazem as suas escolhas, e o que a gente estabelece é que as muitas escolhas devem todas ser respeitadas. E Entendi. respeitar não é chamar quem aborta de assassino e chamar de babaca e de misógino, de agressivo das mulheres, quem é contra o aborto. São pessoas maduras mesmo, porém que não Porque, conseguem olha, chegar num o aborto... consenso. Ah, o Alexandre está pedindo para entrar. O aborto, ele envolve questões... Bom, começa com saúde, educação reprodutiva, que às vezes não teve, questões filosóficas, questões da fé, questões morais, questões éticas, questões políticas, questões de saúde pública. São tantas camadas, que você não tem como arbitrar se alguém está certo ou está errado. É uma questão de consciência. Às vezes, Fora a questão, né? Quando fala do aborto, muitas das vezes são por violência sexual. exatamente. Então, eu penso, um acesso muito invasivo para a vítima, quando a gente tenta forçar uma gravidez de um abuso sexual. Eu acho esse tema muito... Acho que o Ele é muito Igor. abrangente, ele é muito polêmico, tem que ter muito cuidado. Eu Onde é sempre que ela tenho vai muita arrumar carregador para prudência esse sobre negócio falar agora? ele. Gente, só um pouquinho, a Tamires está falando, vamos garantir que ela termine o raciocínio, só um pouquinho, por favor. Vai lá, Tamires, termine. Posso? Sobre Acho o que aborto, voltando para o aborto, que eu acho. aqui no meio, né? Vai lá. A Ana está aqui? Posso? Alguém está Estou com... achando que é o Alexandre. Oi, Alexandre, Então, o seja telefone bem-vindo. dela? Acho que é o seu microfone que está ligado, Alexandre. Ele fechou? Você está vendo aí? Acho que fechou. Tá. Eu Também acho que sim. desculpa as interrupções do seu pensamento. Continua. Não, eu acho que até minha cabeça consegue reproduzir mais o que eu quero esclarecer quando as pessoas falam. Quando você falou do aborto, né? Uhum. Eu olho também sobre... eu tenho essa linha de raciocínio, porque é igual quando a gente pega um processo, é cada um específico. Uhum. Quando a gente fala, eu sou contra o aborto, mas aí se acaba... eu penso, violando o direito da outra quando a gente se fala de criança, porque muitas das vezes são de crianças que são, que vai na mídia, que vem à tona, fora os casos que não vêm à tona, que a gente sabe, que já são das meninas ali entre 18 e 17, que já são um pouco adolescentes, mas tem muito essa questão social também. Tem muito essa questão social que pesa. Então, eu penso que sobre o aborto, eu concordo que tem que ter muita prudência ao falar do aborto. Levantar essa bandeira, eu sou a favor, eu sou contra, mas espera aí, qual que é a pessoa que tu está falando? Qual é a classe dela? Onde que ela está? Ela é uma criança de 10 anos? Será que vale a pena fazer com que ela corra risco de perder a vida dela num parto? Eu acho que eu respeito essa linha porque é a que eu tento defender, entendeu? Eu vou aproveitar o que você colocou, que é muito rico e muito denso, e falar do caso da deputada Fátima Pelais, lá do Amapá, que é uma mulher muito corajosa, muito contributiva, e ela é
alguém que nasceu porque a mãe dela resolveu ter a filha do estupro. E quando a gente olha para ela, a gente fica pensando, e essa pessoa podia não existir se ela tivesse sido abortada, né? Então, assim, isso só concorda com o que você está falando, de não dá para pedir que uma mulher tolere uma gestação de um estupro, também não dá para julgar a mulher que resolve levar adiante a gravidez e botar uma pessoa no mundo, e também olhar para essa pessoa que está no mundo e dizer que ela não teria direito de existir quando ela está ali, de carne e osso, do nosso lado, lutando as nossas lutas e tudo mais. Isso não é para discordar ou diminuir o que você falou, é só para mostrar como é complexo isso e aproveitar para dizer para a Bianca que, às vezes, a gente não consegue chegar a um consenso, Eu entendi. né? Porque não Mesmo é... pessoas sábias é têm essa dificuldade. Entendi. depende do que está na mesa do assunto, né? Sim, sim. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa sobre consenso progressivo? Esse exemplo já enriqueceu para caramba, obrigada às duas uma que fez a pergunta e outra que fez a exposição, mas eu queria realmente garantir que essa é a grande pauta da nossa, o grande desafio da nossa vida partidária, é a questão do consenso progressivo. Se vocês explorarem muito essa ideia e se apropriarem dela com bastante consistência, nós vamos ter garantido muita qualidade para a vida partidária, se a gente tiver isso como a ferramenta que a gente quer aprender a usar. Eu até queria falar sobre isso. Vai lá, moça. Porque o consenso progressivo, né? Eu penso que ele tem que, na verdade, ser muito desenvolvido, trabalhado, aprofundado dentro da rede, né? Porque o que nós vimos no Congresso, né, trazendo como vamos dizer assim, todas as ocorrências, né, é que se esse consenso progressivo houvesse sido trabalhado, aprofundado, até mesmo nas formações, né, dos filiados da rede, e especialmente dos dirigentes, porque eu vejo assim, a formação não é somente para os novos, para todos, né, para todos os dirigentes, independentemente do cargo que ocupem. Na rede, ele é filiado. Na rede, independente do cargo, ele é primeiramente filiado, porque quando você compartilha, escuta as pessoas e você interage com as vivências das pessoas, daquilo que elas trazem, que muitas vezes elas trazem vivências até maiores de quem se encontra na rede. Às vezes as pessoas trazem, vamos dizer assim, esses conceitos ambientalistas mais fortes até e aprofundados do que quem está dentro da rede. E sem dizer as experiências, mesmo da pessoa mais simples, né, que, vamos dizer assim, trabalha vamos dizer, na zona rural, em qualquer canto aí, até aquela pessoa que trabalha na cidade, aquela que tem vamos dizer assim, uma ascensão social, o outro que não tem, mas que traz vivências e que nós precisamos escutá-las. Então, quando você se apropria, né, se um dia a rede conseguir apropriar-se disso, nós não teremos eleições. Nós teremos o consenso. Eu vejo, por exemplo, este último congresso, teríamos que ter tido um consenso para realmente a Joênia, ela ser a representante da rede. É algo da gente se arrepiar quando a gente pensa que o Brasil, né? O Brasil, vamos dizer assim, antes de ser Brasil, já era povos originários aqui. Antes de alguém chegar por aqui, por essas bandas, os índios já estavam aqui, já se encontravam aqui. Então, todos os europeus que vieram para cá, né, e que ocuparam esse território. E daí você vê que o gancho maior da rede, vamos dizer, da temática da rede, está com a Joênia, que a Joênia é a representação dos povos originários, que, na verdade, são os maiores conservadores, são os maiores ambientalistas. Ambientalista é até uma palavra que ela se banalizou. Os indígenas são mais do que isso, né? Porque todas as terras que estão preservadas, nas suas florestas, na sua flora, fauna, nos rios, riachos, onde os indígenas estão. Então, a rede pecou demais nisso,
por conta, olha só, fazendo uma reflexão, uma avaliação, né? Neste último congresso, que não houve uma formação relacionada a essa questão da própria consciência, né? De ter essa sensibilidade para a questão progressiva mesmo nas decisões, né? Nos atos decisórios. E teria avançado mais se tivesse trabalhado isso. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais e mais aprofundado para que realmente a gente seja, vamos dizer assim, instrumentos de estruturar a rede, né, como você bem disse ao longo aí do curso, né, relacionado à questão, porque as pessoas já estão por aí. Todo esse movimento, seja ambientalista, seja de vivência, seja de trabalhos, seja de movimentos populares, vamos dizer assim, de todas essas temáticas de elas da rede, eles já estão aí. A rede, ela é um instrumento para que vamos dizer assim, toda essa conjuntura seja escutada e que seja alinhavada, e que crie uma outra consciência coletiva, que não a consciência individualizada de grupos separados e desconectados, mas que a rede seja um instrumento de conectar todos esses movimentos. Então, assim, eu penso que a gente vai avançar. Nem hegemonizar, né? Nós vamos avançando. Eu digo assim, conectar os movimentos sem querer ser dono deles, sabe? Sim, claro, e sem querer ser importante. dono, sem querer ser, como é que se diz? Ter o poder, exercer poder sobre algum movimento, né? Mas você ser aquele que vai instrumentalizar para que esses movimentos se conectem e que realmente façam outra consciência e que realmente realize ações, né? Ações no campo do real, né? No campo do real. Hoje eu escutei a notícia, saiu todas as manchetes, né? 185 milhões de hectares, né? Foram, na verdade, queimados no Brasil, que equipare ao território da Colômbia ou o território do Chile. Olha só, desde 1985 até 2022. Então, pensa bem, quer dizer, 21% do território brasileiro foi né, realmente queimado, né? E queimado para quem, né? Para exploração de quem, né? Então, em sua maioria, queimadas criminosas, né? Para depois plantar, ou para depois criar condomínios na zona rural, e várias outras motivações, né? E até nas terras indígenas também. Então, quer dizer... Me permite uma observação aí dessa coisa que Sim. você falou, que é muito boa. Essas queimadas todas, elas foram para juntar dinheiro para alguns ou gerar riqueza para muitos. Sabe a diferença entre você produzir riqueza que vai dar qualidade e dignidade de vida para muitos, ou se vai juntar dinheiro no bolso de algumas pessoas? E, infelizmente, a nossa trajetória brasileira, a maioria dessas áreas queimadas foi para juntar dinheiro no bolso de alguns. Sim, a cultura da exploração, né? Que já veio desde o descobrimento, entre aspas, do Brasil, desde que ele foi ocupado, né? Desde que essas terras, né, originárias aqui foram ocupadas, e que, na verdade, continua esse processo e que nós temos que barrar isso. A função da rede é barrar isso, né? Porque imagine se continuar, vamos dizer assim, nesse movimento acelerado, quanto do território mais do Brasil vai ser queimado, vai ser desmatado. E nós vamos deixar que isso continue dessa forma, esses 21% já não é suficiente, e sem falar o percentual, né, vamos dizer assim, que é utilizado para o agronegócio e para outras finalidades, né, que foram esses territórios, porque, com certeza, nesse mapeamento, quando aprofundado, vai ser verificado para que foi utilizado esse território, né, esse território que foi desmatado. Quer dizer, ele foi realmente, vamos dizer assim, desmatado para que fim? Para atender a quem? Para atender quais grupos econômicos, né? Principalmente. E sem dizer as terras de Estado, né? Que são essas terras devolutas, que muitas dessas terras, elas estão sendo exploradas indevidamente, e que até hoje ainda não foram legalizadas, e que há necessidade de serem legalizadas. Exatamente. Que não é terra de ninguém, entre aspas, mas são terras do Estado que estão sendo exploradas por terceiros e muitas vezes até por
pessoas ou por empresas, né, estrangeiras, né, e que precisa realmente serem mapeadas, né, e serem cuidadas e, na verdade, dar o seu destino próprio, né? A gente já tem esses dados, viu? A gente já sabe do Brasil. A capacidade dos satélites hoje é de dizer que número você calça se você esquecer uma sandália havaiana no seu quintal visível a satélite. A capacidade de aproximação é de uma visibilidade de centímetros. Caraca. Hoje, o MAP Biomas ele é capaz de dizer o que aconteceu, inclusive em perspectiva histórica, em cada metro quadrado do território do Brasil. Esse dado já existe. A gente viveu muito tempo sem ele, mas agora nós já temos. E isso é uma capacitação muito grande para a ação da política pública em torno do uso do solo no país. Isso é uma coisa Isso é bem fantástico. para nós. Sim, porque as imagens satélites vêm até o subsolo, né? As riquezas minerais que há no subsolo, vê tudo. Então, muitas dessas riquezas estão nas terras devolutas, estão nas terras indígenas, por isso mesmo, essa questão desse olhar de querer privatizar tudo, né? Privatizar até as terras indígenas, porque, no fundo, é isso que eles querem, né? Eles não tiram os olhos das terras indígenas, porque, na verdade, é o seguinte, é uma legislação que precisa mudar também com relação à exploração do subsolo, quando é descoberto, por exemplo, ouro ou pedras preciosas, em qualquer solo brasileiro, dá o direito de quem descobriu ir lá explorar. E aí, parte do que é explorado vai para a União. Quer dizer, em terras indígenas, eu acho que isso não pode ocorrer, né? Porque quando você coloca a exploração do minério em terras indígenas, e que, na verdade, vem provocar aí a questão das doenças, né? E da própria, vamos dizer assim, próprio desaparecimento dos indígenas, né? Nós estamos falando aqui de desaparecimentos indígenas, nós estamos falando aqui de exploração em todos os sentidos de violência com relação aos povos indígenas, e especialmente com relação à sua língua, a questão linguística, porque eles têm a sua linguagem específica das suas tribos, e quando, vamos dizer assim, o bicho-homem, né, entre aspas, né, penetra nessas terras indígenas e de diferentes linhagens, né, estrangeiros também, né, explorando aquele território e, vamos dizer assim, explorando até a própria linguagem deles e colocando outra linguagem ali, né, outra cultura também com relação à religiosidade, né, eu mesma vi, por exemplo, em Porto Seguro, né, você encontra qualquer religião, né, pessoal, mas fala sério, né, índios evangélicos, pensa, então é uma desculturação da cultura indígena, né? Porque, na verdade, pensa bem o que eles estão querendo com isso, né? E isso de outras religiões também. Eu acho que deveria haver até uma pesquisa relacionada a isso, que, na verdade, é desaculturar o indígena para daí torná-lo cidadão urbano, né? Para descaracterizar a questão mesmo na legislação, né? Com relação aos povos indígenas, né? Na verdade, o que assegura a terra para ele? É exatamente a sua origem tradicional. Aí, se descaracteriza essa origem tradicional, ele não tem... Aí, como é que você vai, vamos dizer assim, argumentar dentro da legislação, né, para ele permanecer nas terras? Então, isso é um processo que vem ocorrendo que na verdade, eles se reúnem muito, né? Eu penso que não é congresso o nome que eles dão, né? É outro, né? Das tribos, né? Mas que isso seja, né? Um tema levantado, né? Apropriadamente, né? Com relação ao levantamento de dados, inclusive, né? E das situações onde estão ocorrendo, né? Porque são muitos cuidados que tem que se ter com a cultura indígena, principalmente com a linguagem, com a questão linguística, né? Porque a legislação mesmo, você pode ensinar a língua portuguesa, mas você tem que deixá-los na sua linguagem, na sua língua. Não pode deixar que isso desapareça, né? Bem, isso. A gente foi para um campo maior ainda. Não, mas é a complexidade das coisas mesmo. Você estava defendendo a questão da Joênia e foi para trabalhar. Sim, mas é por isso que eu defendo mais ainda. E que a rede teria que a ter tido fundamentação. esse consenso progressivo, né? Essa humildade. Mas vem cá, eu não vou ser administrada
Olha Por para uma você o que é a indígena. questão do poder. Eu não vou ser administrada por um indígena, mas seria a primeira vez no país que um partido E vamos, teria, né, deixa eu na aproveitar sua isso. presidência uma indígena e mulher. Olha, pensa bem. Você falou aí de que eu Ponto. não vou ser administrado por um indígena, é uma posição de alguém. Não, é administrado no sentido assim, Não, eu entendi o que você falou, eu estou é pegando no seu exemplo. sentido de você ter à frente uma pessoa com poder num partido e Sim. queria direcionar esse partido. É Né, perfeito. O de que eu certa quero forma. pegar, é o que eu quero pegar e falar Eu isso. sei que a rede não direciona, eu sei que a rede não administra, eu sei que é questão coletiva, não tem nada a ver. Não, mas o que eu queria dizer, Marta, é sentido. que isso que você colocou é interessante para a gente pensar como o preconceito se manifesta, às vezes, dizer, não vou ser administrado por uma mulher indígena. Essa mulher indígena tem doutorado, tem Sim, eu sei. mestrado em direito constitucional, do nosso, feito nos Estados Unidos. Muita gente no Brasil não tem mestrado, muito menos feito em outro país, E né? muito menos no curso Ela já, superior, né? ela Tem já muita gente que não fez tem curso superior. ela já fez defesa oral no Supremo Tribunal Federal. Tem muitos advogados que jamais vão conseguir falar naquele espaço, né, dos brancos. Então, Sim. assim, não tem que achar que a Joênia não tem capacidade de ser a presidente, né? Mas, Porque infelizmente, no subconsciente daquele congresso, foi isso que eu vi. Infelizmente, foi uma construção para desarticular algo, né? Eu penso assim, sabe quando você não pensa o partido, você está pensando em grupos, e, na verdade, um partido ele não se movimenta por grupos, né? E a própria palavra partido, nem, vamos dizer assim, você partir as pessoas e também ficar dividindo as pessoas, é como você bem colocou aqui com relação ao consenso progressivo, a questão de escutar a coletividade, e da coletividade você construir algo, e dessa coletividade sair algo realmente que seja até inovador, de repente sai, porque não vai ser de um nem de outro, é do coletivo, né? Então, quando você divide em grupos, e esses grupos, vamos dizer assim, eles se consolidam dentro do partido, dividindo as pessoas, e querendo não, dividindo as pessoas realmente, e não vendo o partido, isso não é bom para o partido, porque, na verdade, eles não estão com a formação adequada, eles não estão vivenciando a vida partidária de uma forma adequada, e não conseguem interagir e compartilhar aquilo que o partido necessita e precisa. Pensa bem em tudo que você falou aqui, se tivesse esse consenso coletivo dentro da rede, nós teríamos uma outra rede, que não uma rede individualista, que não uma rede de grupos, uma rede, e a gente precisa fazer isso na formação de todos, a gente precisa ter a humildade de pensar assim, olha, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou a Marta, filiada da rede, simples assim. Uhum. Simples assim, destituída de qualquer poder, de qualquer, vamos dizer assim, título. Uhum. Daí nós vamos construir a rede. Entende? É assim que nós vamos É construir a rede. exatamente o que nós estamos Não é? para fazer aqui, Marta. É. E eu fico bem feliz que a Como? porta-voz de Goiás tem essa perspectiva, porque a gente vai poder expandir a formação, né? Com certeza, nós vamos. Então, 22h34, eu queria saber se mais alguém queria opinar sobre o consenso progressivo, porque as 3 mulheres que falaram até agora falaram para botar para arrebentar. Vamos ver Vou aí. falar, A banda dos rapazes contribui também. Alguém quer fazer algum falar, comentário? Oi. Pois não. falar sobre o que ela... Eu posso falar? Pode, por favor. Sobre as terras indígenas, que ela falou, a destruição da Amazônia, as terras indígenas, que destrói muito, aí destrói muito o meio ambiente. O meio ambiente, ele precisa ser bem cuidado. As terras indígenas, a senhora falou sobre agrotóxicos também, eu estou completamente a favor de não ter agrotóxico, o agrotóxico ajuda a matar o ser humano. E a poluição que existe no raio solar também ajuda a deteriorar a saúde humana. O meio ambiente do Brasil precisa ser bem cuidado. Aí também nas roças, está destruindo, claro que precisa ser parado e destruir. Mas a cidade,
dentro da cidade, tem muita destruição do meio ambiente. Uhum. A cidade de Aparecida de Goiânia, os caras destroem a cidade toda, destroem o meio ambiente dentro da cidade. Roça demais para fazer condomínio, como na outra aula falaram sobre condomínio de Aparecida de Goiânia. Eles destroem a cidade para fazer condomínio, destrói a cidade para fazer galpões de empresas milionárias. E também a cidade é destruída por poluição, com caminhões, com carros sem consertar. Os caminhões na cidade andam fumaçando tudo, os raios solar, fica detonados os raios solar da cidade. E também a cidade não é bem cuidada. A sujeira da cidade, eu estava conversando sobre isso também com o presidente daqui de Aparecida, o presidente do partido, a rede. A cidade também não é bem cuidada, a cidade é suja. Isso também deteriora o meio ambiente. Os lotes vazios, tudo sujo, joga sujeira dentro da população. Por que essas sujeiras vão para o lote vazio? Porque as pessoas que estão comandando a cidade não colocam equipes de trabalhadores urbanos, eu sou trabalhador urbano, eles não colocam equipe certo para arrumar a cidade, para consertar a cidade, para ter uma cidade bonita, uma cidade sem poluição. Aí, no tempo da chuva, os lotes ficam tudo cheio de mato. Aí, no tempo da seca, os matos secam. Aí, quem que tira os matos? Fogo. Aí, a cidade fica fumaçada, destruída, com fogo, de tanto fogo. Aí, quando os matos queimam, aí descobre os entulhos, o resto de entulho, o resto de sujeira que coloca nos lotes. Aí fica uma cidade destruída, o meio ambiente fica completamente destruído na mão dos desonestos. A senhora falou isso sobre a honestidade. Tão bom um ser humano ser honesto. O que destrói o meio ambiente? A desonestidade. Na minha opinião, é isso, a desonestidade. O cara ser honesto, cuidar do meio ambiente é muito importante. Muito bom saber que vocês estão percebendo isso aí na sua cidade, porque às vezes a gente convive com o que é ruim e acha normal e natural, porque a gente acostumou, sabe? E eu acho que a sua consciência de que isso tudo precisa de mudança e precisa de cuidado é uma alegria ouvir que vocês estão conversando sobre isso aí em Aparecida de Goiânia. É um desafio muito grande, né? Precisa de pessoas com a consciência assim que vocês estão construindo. Obrigada, Gessival, pela sua contribuição aí para a nossa aula. Mais alguém quer opinar a respeito dessas questões de hoje? Posso voltar? Claro, Bianca. Assim, é meio complicado. Essa questão do consenso progressivo, ela é fantástica. Na verdade, eu gosto de te ouvir falar, sabe? Obrigada. Eu gosto da tua visão, assim, tu tem uma clareza com muitas coisas, eu acho interessantíssimo. Mas me mostra o alcance diante da sociedade que a gente tem hoje, diante da sociedade que a gente tem hoje, um partido político estando nesse patamar de congresso progressivo, respeitando o outro, tendo empatia realmente, tendo essa situação. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, falando a respeito de política. Aí a pessoa virou para mim e falou assim: mas eu já dei a minha vida dentro disso. Porém, o que interessa para a maioria, isso não é teu caso, vejo isso em você e na tua fala apaixonada pela Marina, assim, você tem admiração por ela. Pela tua fala me dá vontade de conhecê-la. Eu não conheço assim, então pela tua fala eu fico curiosa. De que as pessoas estão interessadas em poder. Que partido político hoje é poder para aquele que lidera, poder para aquele que comanda. E na maioria das vezes ele não vai respeitar o outro. Me mostra, dentro dessa sociedade nossa, onde entra o consenso progressivo, o alcance dele.
Bom, essas coisas são desafio. É a utopia que faz com que a gente levante da cama, né? É aquilo que você acha que é possível construir, né? E há partes da nossa sociedade que jamais se sentarão numa mesa de concertação conosco, né? Por exemplo, a gente tem... Hoje nós estávamos comentando lá no Ministério, uma matéria do jornal que diz que um evento de pecuária que é feito lá no interior de São Paulo, ou em Barretos, eu não lembro bem a cidade, mas vai ter uma festa, aquele tipo rodeio, essas coisas, né? Que tortura os animais, e aparece um teatro dos gladiadores da época romana, que as pessoas iam para lá para ver sangue, né? Você tem os cavalos, os bois, a montaria, não sei o quê, uma coisa muito viril, muito... E eles fizeram a festa e convidaram o ministro da Agricultura, que é o ministro Fávaro. O ministro Fávaro tem acertado com a Marina que o Plano Safra desse ano, que são bilhões de reais, eu não vou lembrar o valor exato agora, a Marina sugeriu que ele fosse usado para financiar uma transição no Brasil de agricultura de baixo carbono. Não é para perseguir o produtor rural, mas é para diminuir os juros, que o Plano Safra é um dinheiro que financia, né, a produção, diminuir os juros daqueles que forem se acertando. Se fizer o cadastro ambiental rural, se fizer a regularização ambiental da propriedade, tal, vai ganhando pontos e reduzindo o custo do dinheiro para eles. E a parte que é do PRONAF, do recurso para a agricultura familiar, também ser estimulado a produção com baixo carbono. Ele tem assumido essa promessa e esse compromisso publicamente. Aí esses agricultores que vão fazer essa festa desconvidaram o ministro porque o Bolsonaro confirmou que vai na festa deles. Estou de sacanagem. Olha a escolha que esse grupo humano faz. O Fávaro é um ruralista, é um cara lá de Mato Grosso, que é o berço do ruralismo, é um conservador, mas é uma pessoa que, quando vê um projeto de política pública apresentado que faz sentido, ele topa, porque ele é um ministro de um governo que ganhou com a promessa de superar a crise climática, a crise ambiental no país como uma agenda principal do governo. Mas o pessoal quer o Bolsonaro, que está aí com a história das joias de milhões de reais, de mentira, de dizer que fez postagem porque estava sob efeito de remédio, mas ele combateu as urnas eletrônicas, ele estava com remédio o tempo todo, estava doidão o tempo todo, e essa pessoa com esse tipo de postura pusilânime, covarde, que eles preferem do que o ministro que não está mais falando de... né? Enfim, essas pessoas não vão sentar com a gente para negociar. Mas a Marina foi conversar com esse ruralista. Ela não fechou as portas para ele. E foi lá, porque ela acha sempre que, se você tiver propostas boas, as pessoas boas vão se unir em torno delas, né? Então, assim, esse grupo que prefere o Bolsonaro não vai querer conversar com a gente, mas o grupo que entende que até para vender, até para ganhar dinheiro, se a produção não tiver livre de agrotóxico, de desmatamento ilegal, de trabalho escravo, não sei o quê, o mercado europeu não vai comprar. A China, que era o grande comprador, que os Estados Unidos não querem comprar, a Europa não quer comprar, a gente vende para a China, que tudo lá eles consomem. Só que a China já está fazendo todo um trabalho para mudar de posição, e ele é o maior poluidor do planeta, depois dos Estados Unidos, e eles querem sair dessa posição e vão regulamentar, e vão fazer exigência em relação a isso. Vai chegar uma hora que esses ogros, do ogro negócio, não vão ter para quem vender os seus produtos envenenados, desmatadores, com trabalho escravo.
mas essas pessoas ainda assim não vão sentar para conversar com a gente. Então, na sociedade, o consenso progressivo ele precisa ser prática de quem acredita nisso, nas construções democráticas, na horizontalidade dos processos, no direito de todo mundo. E são valores que são muito preciosos para a gente, mas eles não são valores de toda a humanidade, né? Os homens que estupram, não sei se vocês viram aí, o pessoal que é ligado a futebol, tem uma polêmica envolvendo o técnico do Corinthians, né, o Cuca. Ele pediu demissão. Ele pediu demissão por quê? Porque teve um estupro coletivo na Espanha, se não me engano, né? Fora Robinho, fora não sei mais quem, né? Absurdo isso. Então, essas pessoas que a gente, às vezes, consegue entender que elas não são monstruosas. Elas são pessoas que foram criadas dentro de uma determinada cultura. Que o homem tem que predar, homem tem que transar com o maior número de mulheres, homem tem que ser sempre pegador, porque senão não é homem. Quando isso, na verdade, é uma coisa extremamente frágil, de insegurança, que tem que se provar o tempo todo através de uma virilidade tóxica, né? Essas pessoas, às vezes, elas conseguem repensar suas posições, elas conseguem criticar a própria consciência e rever seus projetos. Eles não são monstros. Agora, tem gente que faz a escolha de fazer isso e vão fazer sempre. Essas pessoas não vão participar da nossa comunidade de pensamento, né? Mas a gente continua aí defendendo aquilo em que a gente acredita e tentando fazer o nosso partido ser coerente com essas ideias. E as pessoas que compõem o partido se ajustarem a essas ideias. Talvez, daqui a alguns anos, a gente tenha um exemplo a dar para o Brasil. Por enquanto, a gente está em obras, estão construindo. Né? E nós somos os pioneiros nessas construções. E é muito legal a gente estar aqui sonhando essas maluquices juntos. Estou entendendo. É isso aí. Mas eu acho que tem um homem querendo falar, viu? É o Sérgio. Salva essa classe aí. Vou tentar ser bem sintético. Eu acho que o consenso progressivo é uma proposta para uma sociedade necessária, para uma sociedade que nunca esteve tão conectada e tão próxima. Sim. Como que você vai fazer com que uma sociedade tão próxima, tão divergente e tão conectada consiga conviver, se não através de um diálogo intensivo, de um exercício diário, cotidiano, né, do diálogo e do entendimento progressivo. Então, assim, eu acho que nós estamos numa sociedade que adoeceu, que se aproximou, que precisa encontrar caminhos para a convivência. Então, é o que eu penso que é uma proposta que vai para a política, mas para a sociedade também. O consenso progressivo é um exercício extremamente moderno e extremamente futurista. E a gente tem que estar à altura dele, né? Para executar, tem que ficar à altura dele. Sérgio, é engraçado que você traz a sua contribuição da sua perspectiva de homem da TI, né? E cada um traz uma contribuição. Por isso que eu digo assim, a inteligência coletiva é uma coisa fantástica, porque você vem e você fala as coisas que a gente falou da sua perspectiva, falando da aproximação digital e tudo mais. É desafiante. E aí você projeta a proposta que nós estamos tentando discutir aqui para dentro dos nossos redeiros e fazer um letramento dos redeiros sobre isso, e você já enxerga o potencial da ferramenta lá para uma sociedade moderna. É isso mesmo. A gente pensa as coisas para que elas estejam a serviço, né? A serviço, que a política esteja a serviço da sociedade, pelo bem-estar da maioria, do bem comum e tudo mais. Tem muitas inversões para a gente superar, mas é isso mesmo, muito legal a sua abordagem aí, sintética, exata e digital. E parte dessa riqueza aí da inteligência coletiva goiana. Muito obrigada. São quase 11 horas.
não vai dar para a gente fazer o outro módulo. A Marta sempre acha que dá para fazer Mas 2 não dá. módulos em um dia, mas não tem como fazer Não 2. tem problema, a gente vai indo aí. Tá. Então, eu queria só fazer cenas do próximo capítulo, porque esse marketing, né, que a Rede Globo usa não é à toa, é porque ele funciona. O nosso próximo encontro, a gente vai falar de parlamento, do ponto de vista da história, como é que surgiu esse negócio de parlamento, de representação de umas pessoas ser representada por outras, como é que isso que se deu na história da humanidade, como é que aconteceu no Brasil, como é que é um parlamentar da rede, porque, afinal de contas, muitos dos nossos filiados têm o sonho e estão se preparando e querem prestar serviço a partir da rede à sociedade como parlamentar. E um partido sempre é para também ocupar os espaços eleitorais, né? Tanto no parlamento quanto no executivo. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos falar dessa possibilidade para que cada um aí possa pensar se, de repente, pode prestar esse serviço para a sociedade nessa posição. Então, não percam aí o nosso próximo encontro com a segunda parte do módulo 3, que é sobre estar falando junto, reunindo, a forma de fazer, de falar nas nossas reuniões e de falar no parlamento, enquanto parlamentar da rede, que é a segunda parte. Tá bom? Nosso ponto 3 é sobre falar, tanto nas reuniões, como membro de um grupo, quanto num parlamento representando os interesses de uma força social. Aí, a segunda parte, nós vamos para essa discussão sobre o parlamento e, de repente, a gente já começa a ter aí candidatos à eleição de 2024, tá certo? É isso, gente. Obrigada pelo nosso encontro de hoje. Obrigada. Tá bom, Lília, vamos falar. Obrigada pela mensagem aí. Obrigada pela atenção de vocês. E obrigada pela alegria que me dá sentir que a contribuição e a divisão e o que a gente traz aqui, vocês aproveitam, vocês pegam, reelaboram, transformam em outra coisa e me devolvem coisas muito legais. Muito Jane, obrigada. nós é que temos que agradecer, viu? Imagina. Todo o seu tempo aí destinado à Rede Goiás. Com certeza são sementes que estão sendo lançadas e que nós vamos realmente fazê-las frutificar aqui, né? E dar a formação depois, né, para os instrutores, né, que é outra sequência, né, com certeza. É um trabalho que nós vamos caminhar juntas aí por muito tempo, viu? Todos com os pés disponíveis. Todos juntos aqui, né? Tá, estou com os pés disponíveis para estar nessa estrada, tá bom? Então, tá bom. Gente, um abração, até quinta-feira. Um abraço a todos também. Tchau. Um abraço, Jane. Obrigada, viu? Eu vi sua mensagem, Alexandre. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.